paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou a pastora Lauane, pastora da igreja ICEP de Ceilândia. Gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estarmos adentrando a sua casa, de poder fazermos parte da sua família nesta noite e dizer que somos muito gratos pela confiança. Gostaria de pedir também que essa noite que vocês se inscrevam no canal, que deixem o seu like, para que esse vídeo possa alcançar outras famílias que estejam precisando de ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus nesta noite em Isaías 60, do versículo 1 ao versículo 2, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém? Somente até aqui. Quero dizer nessa noite que você não está só, que você tem pastor, que você tem pastora, que você tem intercessores que estão a todo momento ministrando sobre a sua casa, ministrando sobre a sua família. Que você que está em casa, que estiver precisando de um momento de oração, de um momento de falar com alguém, de desabafar com alguém, que você tem pastor, que você tem pastora que estão capacitados para estar direcionando a sua família, amém? A glória do Senhor nasce sobre a sua família todas as manhãs, seja ela na área física, na área familiar, na área espiritual, na área financeira. Eu quero que você perceba o amor de Deus envolvendo a sua família. Eu quero que você perceba o quão gracioso é o amor de Deus sobre a sua casa. E nessa semana eu gostaria que você desse um nome para a sua semana. Gostaria que você pensasse, por exemplo, a semana da alegria, a semana da vitória. Dê um nome para a sua semana. Faça que essa semana seja uma semana diferenciada sobre a sua vida, sobre a sua família, amém? Como a pastora Mércia ministrou nos outros cultos de quarta-feira, se veja alcançando, tire um momento de meditação, se veja alcançando seus planos, se veja alcançando as suas metas. Não viva pelo que o mundo está mostrando, mas viva pelo que o Espírito Santo pode fazer em favor da sua vida. Que essa luz do Senhor Jesus venha resplandecer sobre a sua família de uma forma gloriosa, que você alcance todas as áreas da sua vida. É assim que eu ministro sobre o seu lar, dando o início de uma semana maravilhosa, porque é assim que nós ministramos e é assim que nós cremos em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar neste momento pelo ministério de louvor, na qual estará sendo ministrado sobre as nossas vidas. Gostaria que você tomasse posse da sua vitória. O pastor Wendel estará ministrando agora sobre nós, aonde alcançaremos o galardão, alcançaremos a glória do Senhor sobre todas as coisas que precisamos ser alcançadas. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, eu apresento a equipe de louvor nessa noite, o pastor Wendel, ministrando, Senhor, que ele tem autoridade para entrar nos lares, para abençoar as famílias, para ministrar cura, para ministrar o mover do Teu Espírito Santo sobre cada lar nesta noite. Toma, Senhor, o Teu Filho nas Tuas mãos, direciona ele, para que as famílias venham receber o Teu Filho nesta hora, pois eu ministro que
teu manifestar está sendo ministrado de uma forma gloriosa em cada lar, e vidas estarão sendo renovadas, vidas estarão sendo curadas, vidas estarão recebendo nesta noite a manifestação da tua glória. É assim que eu deixo esta palavra, esta ministração sobre a equipe de louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá receber essa ministração com o nosso coração alegre. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por nos receber em sua casa nesta noite. Quero te convidar para juntos adorarmos o nosso Deus. Eu sei que a presença do Senhor já está na sua casa, já está inundando a sua vida. Vamos adorar o nosso Deus nesta noite com este hino. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Todo dia, todo dia. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Ra, ra, ra.
Obrigado, Senhor Jesus, por nos amar. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado. Receba deste amor na sua vida nesta noite. Receba desta paz que excede todo o entendimento na sua vida. Seja transbordado no amor de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Você pode cantar Me Ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me a palavra ao dirigente nesta noite, amém? Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Graças a Deus por mais uma vez aqui reunidos nesse ambiente, ambiente novo que nós estamos inseridos.
E às vezes a gente fica até apreensivo, ansioso por saber, né, quando esse momento vai terminar. Um momento que não é fácil, bastante difícil, mas acalma o teu coração, porque às vezes fica parecendo também que Deus perde o controle das coisas. Negativo. Essa sensação, né, que os nossos sentidos tentam passar para nós por meio daquilo que ouvimos, por meio das coisas que vimos e dos sentimentos, né, que temos, que muitas vezes nos enganam, deixa essa impressão de que as coisas estão saindo do controle. E a gente não pode esquecer que nós estamos lidando com uma situação como servos de um Deus, e muito mais do que servos, como filhos de um Deus que tem o controle de tudo. A gente precisa entender que o desenrolar da história, da vida e de todos os mecanismos na face da Terra é apenas um desenrolar também dos propósitos de Deus, que nunca serão frustrados. Não existe nada que possa ser capaz de interferir nem frustrar os propósitos eternos de Deus. E é sobre isso que a gente quer falar ainda mais. Nosso tema, né, a ser desenvolvido hoje é os vencedores da última hora e a vida que está guardada em Cristo Jesus. É assim que nós nos encontramos. Nós não somos reféns de nenhuma situação, mas nós somos, por causa da vida que temos guardada em Cristo Jesus, nós somos os protagonistas de uma situação, seja ela qual for. Então, eu tenho aprendido muito sobre promoção espiritual e oportunidade, e que todas as circunstâncias que se apresentam nas nossas vidas, em qualquer esfera da nossa vida, familiar, profissional e em qualquer outra área, também são circunstâncias que se apresentam para gerar a nossa promoção espiritual. E ainda mais do que isso, por causa da nossa promoção espiritual. Então nós estamos, por exemplo, num momento como esse, tendo a oportunidade de nos reinventar, de administrar nossa vida de forma que a gente entenda que Deus não está preso a método, Deus não está preso a situações, Deus não está preso a circunstâncias, Deus não está preso a ferramentas. Até então a gente tinha uma outra ferramenta do nada, né? No meu caso, por exemplo, a gente precisou aprender a lidar com a ferramenta nova, né? que são as redes sociais, e estou aqui às vezes patinando um pouco, mas avançando no nome de Jesus, e estou gostando da experiência. Já estou começando a me sentir um pouco mais à vontade, e eu quero ler com vocês o 1 João, capítulo 5 e versículo 1 até o 5, que 1 João, capítulo 5, versículo 1 até o 5, e que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Grave isso, vou repetir. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus, ser Jesus, o Filho de Deus? Ele termina aqui esse contexto com essa pergunta, né? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Mais do que isso, né? Sabemos que vencemos, somos vencedores, não pelas circunstâncias, né, que se apresentam momentaneamente e que nos faz percebermos a nós mesmos como vencedores naquela circunstância e naquela situação, mas vencedor é a nossa condição por nascimento em Cristo. Nós, por termos sido nascidos de Deus, gerados segundo a vontade de Deus, agora nós já nascemos nessa condição de vitorioso. Então, nós estamos envolvidos, inseridos num contexto que, se houver batalha, nós estamos travando batalhas em que nós já conhecemos o final. Então não existe ansiedade em nós. Então não existe preocupações em nós que possa nos distanciar dessa verdade que cremos. Não existe circunstância. O apóstolo Paulo diz o quê? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está vendo? O tempo inteiro, né, os evangelhos e as cartas vão mencionando o benefício de estarmos em Cristo Jesus. O benefício de estarmos inseridos em Cristo Jesus. Então, né, como eu já disse, aqui em casa a gente foi se reinventando. Deus também é assim. O que ele diz através do profeta Isaías? Que eu sou o Deus que abro rios no deserto, né? Abro veredas no deserto e rios no ermo. É assim que ele faz. Então, quando lhe aprouver, ele cria meios, ele cria caminhos que são soluções para o povo de Deus. Cria caminhos que visam fazer com que o seu propósito seja cumprido. Deus, ele não muda. Deus, ele nunca muda. E essa característica também está em nós. Quando nós nascemos de Deus, nós não mudamos, mas nós nos transformamos a cada dia, né? Conforme nós somos orientados na carta aos Romanos, né? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Deus não muda e nós não mudamos, mas nós nos transformamos a partir de cada situação, a partir de cada circunstância que estamos vivendo, sem nunca, né, perder a nossa essência, sem nunca perder os nossos valores, sem nunca perder de vista o nosso alvo. Graças a Deus por isso. Temos a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Então Deus, como o grande arquiteto do universo, você pensa uma coisa, ele projeta, ele faz um projeto, ele faz um desenho, é isso que o arquiteto faz, não é isso? Ele faz um desenho e se o arquiteto idealizou uma casa, ele vai fazer esse desenho dessa casa e vai entregar para os profissionais que estão envolvidos naquela empreitada, para assegurar que tudo vai sair exatamente conforme o planejado. E aí entra em cena o engenheiro, vai entrando em cena o eletricista, o encanador e todos os demais participantes daquele projeto de construção. Assim somos nós na nossa relação com Deus. A gente achar que Deus sai fazendo as coisas a esmo, a gente achar que Deus está
na história por acaso, a gente achar que Deus não está interagindo com cada circunstância e como está escrito, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, é desconhecer a natureza do nosso Deus. E eu tenho certeza que nós conhecemos a natureza do nosso Deus. E tal qual Ele é, está escrito, também somos nós. Então, o que a palavra de Deus vai nos ensinar é que somos um só Espírito com Cristo. E o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 17, ele usa a analogia do casamento. E ele diz que assim como o marido se une à sua mulher em matrimônio e se torna uma só carne com ela, assim somos nós e Cristo. Quando nós nos unimos com Cristo, nós tornamos com Ele um só Espírito. Olha que maravilha! Isso significa que só daremos errado, só tem uma forma, só tem um jeito de darmos errado, é se Cristo tivesse dado errado. Só teria uma forma de sermos abalados, é se Cristo tivesse sido abalado, uma vez que a nossa vida está atrelada à vida dele. E nós sabemos que estamos ressuscitados, então, juntamente com Cristo, e quando vamos lidar com todas as questões que dizem respeito a todas as áreas da nossa vida, o que nós fazemos então? Como temos aprendido, nós buscamos essa vida que está guardada em Cristo. Nós buscamos as coisas lá do alto onde Cristo está, nós pensamos nas coisas lá do alto onde Cristo está e, graças a Deus, as experiências que temos vivido com esse entendimento têm nos trazido grandes frutos. E para isso que Cristo, nos chamou, para dar frutos e para exalar, lógico, a sua fragrância, como o apóstolo Paulo vem nos orientando a fazer, porque ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E para que serve um perfume então, se não é para exalar a sua fragrância? Você conhece um perfume e até mesmo a identidade de quem está usando aquele perfume pela sua fragrância. Você sabe que uma determinada pessoa que já é acostumado a usar aquele tipo de fragrância, você sabe que essa determinada pessoa esteve naquele ambiente, quando chegando naquele ambiente, mesmo ele não estando lá mais presente, você percebe a fragrância do ar. E aí você pensa consigo, fulano esteve aqui. Assim somos nós, E que busquemos permanecer sendo assim. Que essa fragrância de vida, que a vida de Cristo exale a sua fragrância onde quer que nós estejamos. Seja quais forem as circunstâncias que nós passemos, seja com quem nós estivermos lidando, que não seja por falta de um testemunho nosso que alguém haveria de se perder. Não se trata mais sobre nós, mas sobre como Cristo será revelado através de nós. Tá vendo? Não é mais o que Deus está fazendo por nós ou tentando descobrir em nós, porque Deus não precisa disso, Ele já nos conhece. Agora o que Ele pretende é se revelar através de nós por meio da fragrância que nós exalamos, que é o nosso bom testemunho de que de fato a nossa vida está guardada em Cristo. Isso vai ser perceptível a quem quer que olhe para você. Isso vai ser perceptível
a quem quer que esteja próximo de você, pela sua conduta, pelo seu procedimento, pela sua fé, pelo seu amor, pelo seu valor, pela forma como você fala, pela forma como você age nas circunstâncias. Nós não somos mais reféns dessas circunstâncias, né? É o que a gente está repetindo aqui sempre, mas nós vivemos elas como protagonistas, sabendo que não estamos indo como reféns, mas estamos indo para desempenhar uma missão a favor daquele a quem nós agora representamos. O testemunho do pastor Rogério reforça isso muito bem. Não escutei ainda o testemunho completo, porque ele está dando o testemunho por partes, mas a gente já percebe que quando ele chegou naquele lugar, ele com certeza já deixou a fragrância, ele já deixou um testemunho de vida, ele já deixou um testemunho de alguém resoluto, que entende quem é, que conhece a sua identidade, bem como também os seus familiares, que estão testemunhando de como conseguiram lidar com essas situações. E às vezes a gente se pergunta, né, porque já que nós somos vitoriosos, né, e isso é uma condição de fato nossa, por que a gente passa por determinadas situações como essas, né? Porque por causa do nosso senso de identidade e missão, quem mais haveria de maior competência para lidar com situações como essa, para lidar com desafios como esse e deixar o testemunho de uma obra sendo realizada por Deus? Somos nós os que conhecemos a nossa identidade, o nosso propósito. Somos nós os que temos de fato um senso da nossa missão. Jesus Cristo, ele vai falar conosco no Evangelho de João, capítulo 15, e versículo 13 em diante, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tá vendo isso aí? É uma relação que está nos aproximando cada vez mais de intimidade com Cristo, onde saímos de uma categoria e agora desenvolvemos uma relação que nos colocou numa categoria superior. Nós somos amigos. E sabe o que isso quer dizer? Que aqueles maiores desafios que a gente não era capaz de colocar nas mãos de qualquer um, são os desafios que o Senhor coloca nas nossas mãos. É o que Jesus nos diz aqui, que ninguém tem maior amor do que esse, que é o de dar a própria vida em favor dos seus amigos. E ele diz: vocês são os meus amigos, se fazeis o que vos mando. Isso quer dizer que há uma cumplicidade grande nessa amizade, de modo que isso me constrange, essa relação me constrange. É mais um que, para me telefonar de madrugada, é mais um para me pedir aquelas determinadas coisas que a gente só teria coragem de pedir a quem de fato é amigo de verdade. É mais um que sabe que de repente pode conseguir até mudar a nossa agenda porque tem amigo de fato. Então, essa relação de amizade é uma relação que nos estica um pouco mais. É uma relação que nos evolui um pouco mais. E o que a gente aprende ainda com o apóstolo Paulo é que, irmãos, ele diz, né, que
tenhais o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e depois a si mesmo se humilhou, enfrentando a morte de cruz. Só alguém com senso de missão, só alguém que conhece de fato para que veio, é que conseguiria fazer as coisas que Cristo fez. Porque, como ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Você vê aí que Cristo não era refém de uma situação que o colocaram, mas a sua humilhação foi primeiro porque ele se humilhou. A sua entrega, né, representa isso, representa uma relação de alguém que assumiu o protagonismo da própria vida e concluiu a obra que deveria ser feita. Esse é o sentimento com que a gente deve estar fazendo todas as coisas. Se tiver que nos humilhar, que nos humilhemos. Se tiver que entregar, que entreguemos, mas que seja nós a entregar e não algo que alguém tenha que tirar de nós. Então não deixa que te humilhe. Seja humilde você mesmo. Eu não preciso deixar que alguém me humilhe, mas eu já assumo a minha posição em humildade, a semelhança e com o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E voltando para 1 João capítulo 5, versículo 4, onde ele diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo e que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A gente pode se reportar ainda para Hebreus capítulo 11, onde lá figura diversos nomes tidos como os heróis da fé. E eles são tratados de fato como heróis da fé, não por causa daquilo somente, né? Não somente por causa daquilo que por meio da fé eles conseguiram obter de vantagem natural para si, mas por aquilo que por causa da fé eles conseguiram entregar de si mesmo, inclusive até as suas próprias vidas, que o diga Neemias, que estava numa posição confortável. Se a gente for comparar Neemias nos dias de hoje, digamos que Neemias era um funcionário público, ele era copeiro do rei e ele estava lá numa situação bem confortável e ficou sabendo da condição em que Jerusalém se encontrava. E ele soube que Jerusalém estava com suas portas queimadas a fogo, os muros derrubados. E isso foi notório no semblante de Neemias, que aquilo lhe causava uma profunda tristeza. E Neemias conseguiu a autorização do rei para ir a Jerusalém, reconstruir os muros, restaurar aquelas portas, mas o posicionamento de Neemias rendeu a ele também muitas oposições. Ele teve que enfrentar opositores para conseguir cumprir o seu propósito. Mas o posicionamento, ele está posicionado como aquele que de fato sabia que era o protagonista daquele momento, fez com que Neemias suportasse tamanha oposição que ele enfrentou. Podemos falar de Esté, que também estava numa condição muito favorável porque era a rainha, mas o povo judeu estava passando por um momento de perseguição e havia um homem chamado Mordecai que estava determinado a destruir aquele povo a todo custo. E a rainha precisou se
posicionar para salvar o seu próprio povo. A gente pode ainda mencionar rapidamente aqui José, que se manteve, por causa do senso de identidade que possuía, manteve a sua integridade, sendo um escravo no Egito, sendo um mordomo no Egito, sendo um prisioneiro no Egito e, por último, sendo, enfim, governador de todo o Egito. Ele passou por diversas transformações, ele passou por um grande processo, mas ele se manteve o mesmo, ele se manteve íntegro, independente das situações e das circunstâncias em que ele vivia. E nós que temos nossa vida guardada em Cristo Jesus e temos a vitória que vence o mundo, nós temos essa mesma convicção que nos faz ser capazes de enfrentar o que for e manter a nossa integridade em cada uma dessas situações. E eu, no nome do Senhor Jesus, estou aqui para te chamar, te convocar para nós cumprirmos a nossa responsabilidade junto à nossa nação, junto ao nosso estado. Você aí no seu país, de repente, se esse vídeo alcançar outros países, você aí em outro estado. Eu tenho um amigo lá no trabalho que me pediu, manda o vídeo para mim, porque eu vou mandar para minha família lá no Piauí e para os meus amigos lá também. E é o meu amigo Hélio, que trabalha comigo lá. E sintam-se abraçados aí no seu estado, os piauienses, sintam-se abraçados aí, você de todos os demais estados, e esteja orando pelo seu estado, esteja apresentando, se posicionando em favor do seu estado, e vamos encontrar um caminho que seja no deserto, vamos encontrar um caminho por entre as águas, vamos encontrar a força, o poder necessário para aplacar a fúria do vento, do fogo, o que for necessário, porque nós estamos nos posicionados como quem sabe a que veio. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Então, vamos orar e dar graças a Deus, porque mesmo se no momento a gente não consegue entender a situação em que nós estamos vivendo, uma coisa a gente está entendendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E entendemos também que não há como sermos afetados, porque Deus reverte qualquer situação para que aquilo redunde em bênção para as nossas vidas. E eu creio que é assim conosco. É assim com a nossa nação. Eu estou aqui com a bandeira do Brasil e eu estou aqui com a bandeira do Distrito Federal. E estou apresentando aqui o nosso país, a nossa nação e o meu estado, que é o Distrito Federal. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque no momento vivido como este, embora em situações adversas, embora em condições desagradáveis, ó Pai, nós sabemos que o Senhor nos tem chamado, nós sabemos que o Senhor tem nos posicionado para cumprir a nossa missão de levar o bom perfume de Cristo. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, cada estado que tenha sido afetado por esta pandemia, cada estado que tenha sido afetado por outros agravos, por outras enfermidades, que no nome do Senhor Jesus, o poderio de Cristo
esteja sendo manifesto aí neste lugar. A glória do Senhor se manifeste aí neste lugar, em todo o território brasileiro. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor está fazendo já a obra. Nós cremos em fé, nós estamos fazendo uma declaração de fé que o Senhor está realizando uma obra poderosa que muitos agora não estão entendendo, mas que entenderão logo mais, no nome do Senhor Jesus. Então assim, ó Pai querido, eu trago a nossa nação, nosso país, com cada integrante, ó Pai, desta nação, com cada integrante, ó Pai querido, do nosso país, com cada integrante, ó Pai querido, dos seus estados, no nome do Senhor Jesus. Eu coloco a vida deles guardada também em Cristo e em Deus. Eu coloco, ó Pai, a mente deles guardadas, ó Pai querido, em Cristo Jesus. Eu coloco a vida, os sentimentos, as emoções que afloram, ó Pai querido, guardadas para que a paz que excede todo entendimento, ó Pai querido, venha guardar a mente e o coração de cada uma dessas pessoas. Obrigado pelo Distrito Federal, obrigado, ó Pai querido, pelos governos, obrigado, ó Pai Santo, pelas decisões que são tomadas aqui neste lugar, ó Pai querido. O Senhor é aquele que governa acima de tudo e acima de todos. O Senhor é aquele que estabelece reinos, o Senhor é aquele que estabelece governos, o Senhor é aquele que trabalha no coração dos nossos governantes, daqueles que legislam, ó Pai querido, para que eles venham favorecer, ó Pai querido, o povo que te clama, para que eles venham, através das suas leis justas, favorecer o povo que recorre a Ti, o povo que em fé tem buscado a Ti. Assim, ó Pai querido, nós nos colocamos e nos posicionamos, ó Pai querido, gratos pela vitória. Obrigado, ó Pai querido, pela identidade financeira dos Teus filhos. Obrigado, ó Pai Santo, pelas contas pagas, dinheiro sobrando. Obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor está acima de toda crise. O Senhor está acima de toda adversidade. E eu ministro, ó Pai querido, um momento de celeiros fartos, transbordantes, ó Pai querido, no nosso país e em cada lar. Obrigado, ó Pai querido, pelos nossos irmãos dizimistas que estão dizimando em fé, pelos nossos irmãos ofertantes que estão ofertando em fé, crendo na sua providência, crendo na sua provisão. Te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor nos dê uma excelente semana. Não percam quarta-feira a continuidade do testemunho no culto que começa às 20 horas com o nosso querido pastor Rogério.